Olá a todos, estamos aqui mais um TourQuest para falar com vocês hoje alguma coisa bem interessante como cenários de guerra, né? O que isso tem a ver e o que isso influencia no turismo mundial? Estou aqui com o professor Fábio Luiz, né, que vai nos falar sobre esse cenário, principalmente dos dois grandes conflitos que nós temos atualmente aí, né, da Ucrânia e Israel, ok? Seja bem-vindo e obrigado, senhor Fábio, por estar aqui. Eu agradeço o convite, Noslim. É sempre bom falar dessa questão de geopolítica, né? Porque envolve muito a nossa questão financeira. Nosso Estado já foi afetado algumas vezes em função dessas guerras, desses conflitos. Então a gente não está longe de qualquer situação que aconteça no Oriente Médio, ou na Ásia, ou na Europa, para afetar nossa economia, aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive. Na nossa área, assim, afetar, já estamos aí com o cenário, né? Relatando dos cancelamentos de voos que teve na Europa inteira. Hoje é muito difícil chegar, por exemplo, em Israel. Algumas companhias aéreas da França, Inglaterra, Suécia cancelaram voos para Israel. De fato, só terão voos previsão para março de 2025. Previsão. Como o conflito continuando nessa intensidade, eu acho que deve prolongar essa questão. E Israel é um país muito visitado, né? Sim, principalmente por nós aqui, por nós aqui do Brasil, né, por uma também. questão religiosa, né? Tem muito esse vínculo religioso, então Israel é uma área atrativa para o turismo brasileiro, né? Então hoje, o espaço aéreo ali, todo o Oriente Médio está sobre tensão? Não só a questão da tensão, mas na expectativa do que vem nos próximos meses, né? Porque com certeza a economia global, ela vive um momento instável, a eleição nos Estados Unidos mostrou isso, né? A eleição do Trump, o Bitcoin chegou a quase 100 mil dólares. Então isso tudo influencia no fluxo capital, no fluxo financeiro e no fluxo de turismo também. Então, agora vamos falar sobre tudo isso daí, até a questão do turismo, mas assim, primeiro, né, na nossa geração, né, a gente conhece esse conflito de Israel ali, né, desde quando nascemos, né? Então, mas assim, a questão que sempre pergunta e todo mundo fala, os alunos falam em sala, professor, mas por que não se resolve isso? Qual é a questão ali que não resolve e não vai resolver nunca? É só religiosa? Então, ali a gente tem alguns aspectos. A gente tem primeiro a questão do território. Ali não tem nada, nada. Você fala assim, qual a riqueza dali? Acharam um pouquinho de gás de petróleo agora há pouco tempo, mas riqueza nenhuma. Ali é uma questão territorial, ali é uma questão étnica, uma questão religiosa. Então, se a gente colocar tudo isso num caldeirão e mexer, dá um caldo muito forte. E esse caldo forte envolve o mundo muçulmano com o mundo judeu. O histórico daquela região ali, ela é muito marcante. Então a gente não consegue falar do conflito árabe-israelense sem voltar na história. Os Estados Unidos criaram o território de Israel. Então, tanto que eu escutei até esse tempo atrás, um membro do Hezbollah falando assim, nós estamos lutando contra um país que ele foi criado por uma caneta, por uma assinatura de uma caneta em 1947, quando vai ter o plano de partilha da ONU, com a resolução 181A. Então, Israel foi criado pela ONU, pelos Estados Unidos. Mas desde quando teve a ideia de criação de Israel? Desde o começo do século XX. Ou do final do século XIX. Em 1897, um jornalista judeu chamado Theodor Herzl, ele vai escrever um artigo, e nesse artigo vai subentender a ideia do movimento sionista. O que é o movimento sionista? A criação do Estado judeu. E aonde seria esse Estado? Canaã. E aonde é Canaã? No Oriente Médio. E aonde? Onde é Israel hoje. E quem estava lá? Quem morava lá? Moravam os muçulmanos, os árabes. Quem levou os árabes para lá? Levou os árabes para lá o Império Otomano. Então o Império Otomano tomou aquela região toda. Aquela já foi dominado por muita gente. Bem, essa divisão aí é muito interessante colocar, mas assim, no mapa hoje, olhando aí depois do conflito, você olha lá, está Israel e a faixa de Gaza. E a faixa de Gaza. Surge no cenário essa faixa de Gaza? Em 47 foi dividido o território. Moravam os palestinos lá, ok? A ONU vai propor a resolução de divisão. A ONU, vamos ler, Estados Unidos. Fica esse pedaço aqui para vocês, judeus, e esse pedaço para os árabes, muçulmanos. Quem é que não vai aceitar o plano de partilha, evidentemente? Os árabes, porque era tudo território deles. Então vai ser dividido. Aonde é a faixa de Gaza, na parte ali do litoral, próximo ao Mar Mediterrâneo, vai ser estabelecido um pedaço para os palestinos e para os judeus. Isso em 47. Então ficou uma parte, por exemplo, a Cisjordânia, que é uma área que tem muita água na região. Ficou uma parte para cada um. Como os árabes não gostaram da divisão, em 48 a gente vai ter o primeiro conflito, chamado Guerra da Independência. A gente vai ter alguns países que vão se unir contra Israel. Iraque, Síria, Jordânia, Líbano e Egito. 5 contra 1.
A gente vai ter um ano, quase um ano de guerra. Nessa guerra, quem vence? Israel. Por quê? O apoio vem dos Estados Unidos e de todos os judeus mundo afora. Já nesta guerra, Israel já fala assim, ó, se vocês ficarem brigando comigo aqui, eu não vou aceitar. 47, primeiro conflito. 48. 57, a gente vai ter um outro conflito, só que lá na região onde tem o Egito, que tinha o canal de Suez, e um comandante egípcio chamado Gamal Abdel Nasser fecha o canal de Suez. Segunda derrota israelense. Em 67, vai ter um conflito que é divisor de água para a história. A gente chama de Guerra dos 6 Dias. No dia 6 de junho, Israel vai, em 67, vai atacar, ou melhor, vai revidar, teoricamente, os ataques dos palestinos, dos judeus, dos árabes. Nesse conflito, Israel, em 6 dias, acaba com praticamente todos esses países que tinham querer avançar. E a partir de 67, Israel fala o seguinte, ó, a partir de agora, o conflito que eu tenho com você, eu vou tomar território. Então começa a anexação de território. Só que você pensar numa coisa, imagine vamos entrar numa guerra nós aqui no Brasil contra sei lá o quê, contra o Paraguai de novo, ou contra a Argentina. Você vai querer participar da guerra? Não, nem eu. Nem todo mundo quer guerra. O que não vão fazer? Vão embora, vão procurar outro lugar. Muitos palestinos que não queriam a guerra foram embora para o Líbano, no norte de Israel. Só que o que acontece? Israel toma locais específicos. O principal local tomado por Israel, que até hoje é local israelense, pertencia à Síria na Guerra dos 6 Dias, é a região onde nasce o Rio Jordão, colinas de Golã. E aí Israel fala assim, ó, fica um pedaço da faixa de Gaza para vocês aí, e fica o pedaço daqui para nós, e vão tomar essa região e vão expulsar os palestinos. A partir daí começam a surgir grupos radicais árabes contra Israel. Surge um partido político, um cara chamado Yasser Arafat, que é lembra dele? O Arafat é um engenheiro civil que se tornou membro do Fatah, um partido político, mas criou a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E desde então, eles vão lutar contra os judeus. Só que do Fatah surgem outros grupos. Hoje, o Hamas é derivado do Fatah. O Hamas luta ou lutava na faixa de Gaza. O Hezbollah é um grupo do Líbano, no norte, que tem apoio do Irã. Detalhe, Hamas e Hezbollah se odeiam também. Mas eles têm um ódio em comum, que é contra quem? Os judeus. O inimigo comum que é os judeus. Então, quando Israel... Por que vai ter a guerra desde outubro do ano passado, ano retrasado, na verdade? Porque a gente vai ter uma guerra em 73 do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Em 73, nessa guerra, é uma derrota marcante para os palestinos. O que fizeram aqueles jovens há um ano e meio atrás? Atacaram no mesmo, há um ano e pouquinho atrás, no mesmo no 8 de outubro, lá foi em 73, agora na mesma semana ali do Yom Kippur, que é o dia do perdão para o judeu, eles vão atacar. Lembra aqueles vídeos dos caras atacando de parapente ali e tal? Então aquele foram 50 anos de guerra guerra do Yom Kippur. Nesses 50 anos que eles vão atacar, eles não imaginavam que o contra-ataque de Israel seria um contra-ataque tão forte. Porque a faixa de Gaza, Noslim, é uma área assim, cara, que ela é assim, controlada por Israel. Só entra e sai quem quer, quem Israel quer, é claro. O Hezbollah não se mete ali, ali é uma área do Hamas, só que é uma área muito fechada. E entenda uma coisa, quem é que fornece internet, água e luz para os palestinos? Israel. Se Israel quiser não fornecer água, não fornece água. Não quiser ter internet, não fornece internet. Em função desses conflitos todos, em 2011, o Barack Obama fez um acordo com Israel e criou o Domo de Ferro, que é uma proteção de antimísseis que Israel tem. Então, nenhum míssil, raramente, hoje cai porque o volume é muito grande, mas cairia em Israel, porque o Domo de Ferro, à medida que você lança um míssil, o Hamas lança um míssil, Israel lança 2, um para derrubar e esse para cair no território palestino. Chega a ser uma coisa de videogame, parece. De videogame mesmo. Agora, sim, você falou das questões religiosas, da questão territorial, a confusão é grande, que nem a ONU dá conta, né? Você não dá conta não. Poderia ter uma ação maior. Mas de tudo que teve das guerras que você falou, me parece que essa é um pouco diferente. Por quê? Na minha visão. Porque a ação de Israel parece diferente, porque na minha cabeça parece que eles têm mapeado essa vida, né? Com sua investigação, com espionagem, não sei o que, ela tem mapeado muito bem esses inimigos e parece que agora ela entrou no jogo para ser o jogo final. É essa a impressão ou é mais uma guerra para alimentar, como outras que a gente... Então, nesse caso, é muita visão do Netanyahu.
o atual comandante israelense. Ele tem muito essa visão de aniquilar os palestinos. Você lembra do acontecido recente agora dos pager lá que explodiram? Sim, Então, que foi programado pelo... Israel tinha... Olha que espionagem, cara. Olha que coisa louca. É uma empresa iraniana, mas que fez um acordo com uma empresa sueca. E dentro dessa empresa sueca tinha espião israelense, que eles colocaram bombas dentro dos pagers. Isso aí foi feito lá em 2015, Nosnin. 2015, cara. Os Estados Unidos sabiam, a CIA sabia desses pagers. A CIA não orientou, ó. Ela, assim, sistematicamente, ela não sabia quando seria e se Israel tinha colocado isso na prática. A CIA sabia que haveria os pagers e os laptops, mas não sabia se Israel tinha colocado na prática. Então Israel estava esperando o momento certo para poder usar isso. Como a guerra tomou uma proporção muito grande e como o Hezbollah é uma influência forte junto com o Irã e ataca do norte da região do Líbano, então o que pensou Netanyahu? Vamos destruir. Só que naquela manhã, acho que foi uma segunda-feira ou terça-feira, numa segunda-feira, no domingo chegou uma mensagem para o Netanyahu, olha a espionagem dos caras como é que é de última linha. Ó, 3 membros do Hezbollah estão preocupados com os pagers porque eles estão com um problema de comunicação e está dando interferência. E eles querem cancelar todos os pagers dessa empresa. O uso do pager. Chegou no Netanyahu na segunda-feira de manhã. Ó, eles estão suspeitando que os pagers tem alguma alteração neles. Então o que ele fez? Explode todos. Olha a espionagem dos caras, como é que é muito melindrosa e é muito sistemática. Eles vão ali certinho onde tem que ir. Por quê? Porque nesses anos todos, qual a única opção que tinha o Hamas e o Hezbollah? O Hamas, especificamente, de atacar Israel? Criando túneis. Israel fez todos os estudos e sabe aonde. E aonde eles colocaram os túneis? Israel sabe aonde estão os túneis. No pé de hospital, no pé de escola, na base. Isso é muito pontual, porque ele é Gaza e o entorno, sim, né? Então... Sim, não tem como você errar. E com espionagem, porque é o seguinte, quem que é judeu e quem que é árabe? Você não sabe, é tudo parecido, porque eles vêm tudo de uma linhagem. Vamos voltar lá para a questão de Abraão, com a sua mulher Sara e com a sua empregada Agar. Então, Agar teve filho de Israel, do Abraão, que é Ismael. Isaac era filho de Sara. Então, ali você tem de Isaac as 12 tribos, que vão vir os judeus, e de Agar, Ismael, que vem os árabes. Então, todo mundo ali é primo. Todo mundo, você não sabe quem que é quem. A origem é a mesma, né? A origem é a mesma. Que então, nem na questão da religião, né? Você pegar o judaísmo, aí vem o o cristianismo. sincretismo é muito forte nisso aí. Então, você não sabe quem é quem. Então, você tem espião, tanto do lado judeu quanto do lado palestino. Só que a espionagem israelense ela é muito precisa, ela é muito detalhada. Eles não erram de fato. Eles não permitem erro. Agora, assim, cenários atuais aí, vamos colocar nessa perspectiva antes da gente falar até da Ucrânia, né? O que se parece, né, que o cenário que vem aí, que seria assim, com a eleição dos Estados Unidos, você pontuou muito os Estados Unidos, né? Eu colocaria a ONU, né? Mas tudo bem, a gente aceita são os Estados Unidos, a influência dele. Existe a perspectiva dele interferir no sentido de se dar um fim ao conflito, que eu acho que é um pouco diferente da Ucrânia. Eu acho que a posição dele na Ucrânia vai ser diferente que Israel, porque aí já é histórico, né? Toda vez que a gente tem um governo democrata, a geopolítica de guerra é diferente. Vou dar um exemplo recente para você. O que o Obama conseguiu fazer? O Obama conseguiu matar o Bin Laden, mas o Obama, por uma política típica democrática, ele fez surgir o Estado Islâmico. O que fez o Trump quando assumiu o primeiro momento? Acabou com o Estado Islâmico e pautou os conflitos. O Trump, pra você ter uma ideia, ele acabou com o Estado Islâmico dentro da Síria com apoio da Rússia. Ele pediu autorização para a Rússia, Putin e Trump, entrarem em acordo com Bashar Assad, que é um ditador da Síria. Que aí surgiu a amizade. Surgiu a amizade. Que depois vai falar da Ucrânia por causa dessa amizade. Então, é uma outra política. O democrata é uma geopolítica de guerra. O republicano é outra. Eu posso falar para você que, via de regra, republicano é uma coisa mais incisiva. Ó. É aqui e pronto, acabou. Acaba aqui. Se você não acabar, eu vou acabar com você. O democrata, ele é a coisa mais, né? Não tem esquerda e direita nos Estados Unidos, não tem essa coisa lá. Lá é situação e oposição. Porque a visão deles é para eles mesmos, é interna, a visão interna.
Só que o Trump, na visão ultranacionalista dele, que cresce no mundo hoje, esse é o medo que eu tenho hoje, Noslin, desse ultranacionalismo que cresce hoje. Se a gente pegar o que está acontecendo no mundo hoje, por exemplo, do conflito árabe-israelense, um dos países europeus que mais sentem isso hoje é a Holanda. Isso aconteceu na última semana na Holanda? Não, então, essa questão da consequência aí na Europa, a gente tem que dar uma... Você tem na Holanda judeus e árabes se matando. Grupos de famílias que estavam na rua se matando. A polícia teve que interferir e expulsar marroquino, expulsar argelino, porque eles estavam com grupos que atacavam os judeus desse país. E a Holanda é um país que tem muito judeu, mas muito. Então, isso que a gente tem que falar ainda da questão do turismo, que esse que é o reflexo que vai ter. Você falou da Holanda, que aconteceu específico. Mas se você for para a França, para a Bélgica, é essa realidade multiplicada por 10. Multiplicado por 10. Multiplicado Então, por 10. que hora que vai pipocar tudo isso daí, entendeu? Nozinho, eu tenho uma previsão que eu falo isso em sala de aula, cara. Eu acho que até 2030 a gente vai ter o continente mais muçulmano do mundo fora do Oriente Médio será a Europa. Pois é. Porque assim, primeira coisa que muçulmano faz, multiplica. Eles não têm uma lei de controle de natalidade. Uma mulher muçulmana tem uma fecundidade de 6 filhos em média. Hoje você já vê na Europa, o local onde era uma igreja presbiteriana, protestante, hoje é uma mesquita, no mesmo lugar, Nozinho. Então essa expansão gera um nacionalismo forte, principalmente aonde? Naqueles países que não têm essa aliança de colônia. Mas Inglaterra, França, não tem para onde correr. É herança colonial. Vai ter muito muçulmano, muito indiano na Inglaterra e vai ter muito muçulmano na França. Porque a França, você pegar hoje, a França é o país que mais fuso horário tem no mundo, porque tem mais protetorado, mais território ultramarino é a França. E aonde está a maioria? No Oriente Médio. E nos países da África, onde você tem cultura árabe, cultura muçulmana. Então hoje a Europa, cara, não tem para onde correr. E aí surge esse nacionalismo. Muito forte, exacerbado. Por quê? Porque o muçulmano ele não perde a sua raiz. E isso já implica no turismo também. Esse dia eu vi uma manifestação numa cidade sueca, no meio de uma praça. Os caras fizeram a reza islâmica na praça, Noslin. Assim, todo muçulmano foi lá e fizeram a reza do dia ali. Isso é prova o quê? Isso é uma afronta? Isso não, isso é para mostrar, nós estamos aqui e o mundo árabe está aqui e o mundo muçulmano está aqui. Tanto que a religião que mais cresce no mundo hoje é o Islã. Então, eu acho que essa questão aí é uma questão crucial na questão da estratégia, como que Israel deve ter pensado, né? De entrar para acabar, para ser o ponto final, acho que passa muito por isso daí, porque senão... Sim, com certeza passa por isso aí. Agora sim, eu acho que você falou e está certo, o novo presidente dos Estados Unidos vai ter essa visão e vai atuar ali. Mas é diferente do que ele vai atuar na Ucrânia e da Rússia, não é ou não? Ele já entra ali na Ucrânia, vamos voltar a falar agora, começar a falar da Ucrânia, ele já vai entrar na questão de pôr fim no conflito, né? Ou não? Então... Porque ele é amigo do Putin, entre aspas, a gente imagina que seja, né? Então, mas a principal pauta do governo Trump hoje é o que a gente chama de trade war, a guerra comercial com a China. Essa é a principal pauta do Trump hoje. O Trump está pautado em conter a expansão chinesa, que é impossível, Impossível, ele não contém a China mais. Já sabemos disso, o Brasil ou não, gente? Hoje nosso comércio, 78% do nosso comércio é com a China. Acho que é 16% com os Estados Unidos. Então, o nosso principal parceiro comercial hoje é a China. E do mundo, não tem conversa. E o BRICS está aí, né? Então, o que o Trump quer fazer? Ele vai querer minar isso. Porque ele se aproximando da Rússia, a tentativa é afastar a Rússia de quem? Da China. Então, essa é uma política dele. Eu falo que a questão da guerra para o Trump é outra visão que ele tem. Ele vai tentar, de alguma forma, atingir a China. Essa é a visão que eu tenho. De alguma maneira, ele tem que, nesse conflito, ele tem que atingir a China. Por quê? Porque hoje, quem se aliou à Rússia? Coreia do Norte, Irã e China. Que a gente vai chamar isso aí de eixo do mal, como os Estados Unidos colocavam antes, quando tinha um governo democrata. E o republicano também fez isso. Esse eixo do mal, por Trump, não existe, porque ele vai se aproximar do Putin, com certeza. Porque a gente não lê Rússia, lê Putin. O Putin, ele é hoje, geopoliticamente, desses países todos, é o chefe de Estado que mais influência tem. Então, você falou da questão ali do conflito, tem religioso, cultural. Agora, analisar a questão da Rússia no cenário, né? Ela é um mercado consumidor grande, a ponto de ser
um aliado dos Estados Unidos, ou é mais geopolítica isso até? Noslin, essa guerra mostrou duas coisas para nós. Primeiro, que por mais que houvesse sanções comerciais, a Rússia ia continuar sendo a Rússia. Só que assim, essa guerra começa em 2014, Noslin. Crimeia? A Crimeia lá ou não? Mas por que aconteceu na Crimeia? Vamos ter que voltar no tempo. É muito parecido conosco, porque a gente vive hoje no Brasil, eu falo isso em sala de aula bastante. 2013 é um ano que não acabou para nós. Lembra 2013? 13? Você não se lembra? Não, do que é? O que aconteceu com o novo 2013? Começo do ano. Pombas. Não? Não tem essa memória tão recente, mas não. Não são apenas 20 centavos. Ah, São Paulo, Lembra aquelas manifestações? E aí, naquelas manifestações dos de estudantes, 2013, começou com os estudantes. não teve passeata em Campo Grande? Lembra disso? Campo Grande Sim. foi uma passeata? Eu fui naquela passeata da Afonso Pena. E era contra quem? Contra a corrupção. 2013 surgiu o MBL. Sim. Não tinha partido político em 2013. E a gente foi pra rua contra No a corrupção. movimento. Consequência, 2014 Lava Jato, Dilma lança delação premiada e acordo de audiência. Não tinha isso no Brasil. O mesmo ano acontece com a Ucrânia, 2013. 2013 há manifestações populares na Ucrânia contra o governo, eram dois Viktor, Yanukovych e Yushchenko. Um pró-Rússia, outro pró-União Europeia. Só que a Ucrânia... Polarizou ali a eleição nisso. Ali em 2013. Só que a Ucrânia, em 93, fez um acordo. Boris Yeltsin era presidente da Rússia, da chamada SEI na época. A Ucrânia fez um acordo, ó. A Rússia falou o seguinte, eu vou dar a sua independência, Ucrânia, você vai ser independente, porém tem dois acordos de contrato. Primeiro acordo, você não terá mais arma nuclear. Ok, mais de 1.600 ogivas que tinha na Ucrânia, porque a Ucrânia era a porta de entrada da União Soviética. Mais de 1.600 ogivas nucleares que tinham na Ucrânia voltaram para a Rússia. Primeiro acordo. E o segundo acordo, a Ucrânia nunca seria membro da OTAN. Isso está assinado, Noslin. Então o Putin não está errado, entendeu? Porque tem um acordo disso. Mas não implica em colocar a Ucrânia onde? Na União Europeia. Em 2007 ela vai ser convidada para a União Europeia, 2007. Só que havia essa eleição do Yanukovych e Yushchenko. Quem venceu a eleição foi o Viktor pró-Rússia, só que ele foi muito corrupto. E aí a população foi em 2013 às ruas, manifestação contra, houve decepção, aí votou o outro Viktor, que era pró-União Europeia, também corrupção, decepção da população, só que assim, o Putin falou o seguinte, você não vai se aliar à União Europeia. A dívida era muito alta, ele deu um dinheiro lá bem menor, mas para poder a dívida pública da Ucrânia. E a Ucrânia não foi. A partir daquele momento que a Ucrânia teve uma revolta populacional em 2013, aí em 2014 o que faz o Putin? Invade e toma a Crimeia. Por que ele toma a Crimeia? Ali tem uma base, Sebastopol, uma base militar muito importante para ele, de mísseis, submarinos nucleares, de navios, né? Ali está uma região de transporte para você chegar até a região do sul da Europa ali. E ele tomou a Crimeia. Só que a Crimeia é uma região de maioria russa. Na parte leste da Ucrânia, Noslin, tem muito russo, porque é a antiga União Soviética. 2014 veio a primeira sanção. A primeira sanção da União Europeia para a Rússia, 2014. Ninguém sabe disso, porque as pessoas não estudam, né? Mas não é de hoje as sanções. A primeira sanção foi feita no laticínio. A União Europeia não venderia mais leite para a Rússia. Aí entrou um cara chamado Xi Jinping, que está no poder desde 2011 na rede da China. Fica tranquilo, meu amigo Putin. Sabe o que o Xi Jinping fez? Criou a maior fazenda do mundo. São 9 milhões de hectares, Noslin, essa fazenda chinesa. Ela ordenha por dia 1.500 vacas. E aí fornece leite para a Rússia. Então a Rússia, sanção que a União Europeia fez, não afetou em nada. Porque depois também veio a questão do gás, né? Do gasoduto. Sim, o gasoduto. Porque o Putin, ele morou na Alemanha Oriental. O Putin tem muita influência na Alemanha. Então o Putin, quando o Putin assumiu a Rússia lá em 2000 são 23 anos que ele está no poder, 2002, 2001, 2002, a Rússia era o maior importador de gás. Hoje ela é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, porque ela tornou a Europa dependente. E a Gazprom, que é a estatal russa, é tudo pleito tudo feito porque daí surgiram vários projetos que devem estar em andamento aí, de trazer a Itália, acho que encabeçou, trazer do Oriente. Então, tem um país que está tentando fazer isso, uma empresa chamada Nabucco, do Azerbaijão. O Azerbaijão tem tanto gás quanto a Rússia. A Nabucco já começou. A Nabucco é hoje uma concorrente da Gazprom. E ela sai do Azerbaijão. Só que a Europa depende muito do gás da Rússia. A Alemanha, principalmente. E a geopolítica do gás ali é fundamental, porque a Europa precisa de gás para aquecer as casas, né?
E aí essa polarização da Ucrânia aí que levou o Zelensky ao poder, porque saiu lá da... E assim, e as pessoas não sabem quem é o Zelensky, né? Sabe quem é ele? Humorista da... Humorista. Você imagina o Fábio Porchat, presidente do Brasil? É o Zelensky, cara. E mais caiu ou no colo menos. do cara uma guerra, porque o Putin imaginava que ele não duraria 6 meses com a guerra. O Putin não imaginava. Só que o Putin não imaginava a influência da OTAN. Hoje estamos ainda vivendo os dias de Guerra Fria. Porque o Putin fala assim, por que tem OTAN se não tem uma Guerra Fria? Mas é claro, tem todo um aspecto geopolítico no leste da Europa que é importante você manter essa geopolítica dos Estados Unidos, que é a política. Porque é o seguinte, ó, você pensar na política dos Estados Unidos é uma só. É a política de guerra. Eu vou influenciar com guerra e com arma. O que fez a China? O oposto. A minha política é comercial. Eu vou levar infraestrutura, eu vou levar a ferrovia, eu vou levar marítimo, aéreo, fluvial. Isso afronta hoje os Estados Unidos. Então, você fala a política dele é de guerra, mas no sentido de eu sou a superpotência, então eu tenho que ter uma base para manter eu de status de superpotência. Exatamente, essa é isso. é a guerra dele. Isso aí. É bem isso mesmo que os Estados Unidos No fazem. cenário mundial ele tem que estar sempre assim, né? É isso que eles fazem. Agora, você falou que o Putin não imaginava que duraria tanto, né? Eu acho que nem o mundo, né? Ninguém imaginava que duraria tanto. Só foi para 1000 dias agora, né? Porque você olhava para a Ucrânia e o poder que a gente tinha imaginado, talvez desde a Guerra Fria, da potência da União Soviética, isso ia ser Rapidão, né? rapidão, e não resolveu. Aí a pergunta é, isso interessa a quem? Interessa aos dois lados manter essa guerra ou não? É consequência das negociações? Aí em cima do que eu falei para você, a outra coisa que nós imaginávamos também é que o Putin seria um senhor da guerra, e não é. Pois é. Porque se ele tivesse tanto armamento assim como se imagina que ele tenha, ele suportaria, ou ele facilmente acabaria com a questão da Ucrânia, mas não. O que se sabe hoje é que ele não tem esse aparato todo de guerra, porém, um aparato que ele tem são os mísseis balísticos nucleares. Que agora ele está Que agora ele começou a que testar. vai usar e... Porque o míssil balístico ele é muito rápido. Voltando para Israel e para o Irã. Por que o Irã conseguiu, primeira vez nesses últimos anos, que conseguiu cair míssil em Israel? Porque eram mísseis balísticos. Eles demoravam de 4 a 8 minutos para chegar lá. Então o domo não fica pronto ainda. O Putin tem esses mísseis balísticos. Que se ele vai usar, tanto que agora, a Suécia, semana passada, fez um comunicado para a sua população, por SMS, estamos à beira de uma guerra. Cuidem das suas casas, do seu mantimento e sua alimentação. Então, esse alarme não, esse comunicado, esse salve aí que mandaram, eu vi agora essa semana em vários, né? Eu vi da Noruega. Noruega, Suécia, Finlândia. Os nórdicos estão... Todo mundo ali nórdico está preparado, porque são os primeiros a serem atingidos. Está do lado ali, não tem como não ser atingido. E recentemente a Suécia entrou para a OTAN. É um dos mais novos membros da OTAN. Então, nesse contexto geopolítico, Noslin, a gente já vive uma guerra de grande proporção. Não diria uma terceira guerra, mas é uma guerra de grande proporção, que ela desencadeia para algo que a Alemanha hoje, dia 25, a Alemanha autorizou o uso de mísseis na Rússia, pela Ucrânia. Mísseis alemães. Então, na verdade, hoje o cenário é justamente isso que o Putin não queria. Hoje nós estamos aí um passo de passar a guerra da OTAN com a Rússia. Da OTAN com a Rússia. Já é essa guerra. Não é porque protocolada. A Ucrânia, né? não tem esse arsenal todo, não tem essa quantidade de aviões todo, de drones, não tem. Só que assim, e aí? A pergunta que eu gostaria que as pessoas entendessem. Vamos lá, acabou a guerra na Ucrânia, e aí? Como é que vai ficar? Por isso que ela não acaba. Em termos de território, você fala? Não tem como ser. Por isso que ela também não tem fim. Porque se ela acabar, a Ucrânia vai para a OTAN? Como fica a parte leste? Ele vai dar aquela parte leste para o Putin? Vamos lá, ok, beleza, eu não quero mais guerra, toma essa parte leste para você. E aí, o Putin vai aceitar a Ucrânia na OTAN? O Putin vai aceitar a Ucrânia na União Europeia? Porque isso acho que só não é protocolado ainda. Só não é protocolado, porque já está claro. Mas esse cenário agora é saber... Aí teria que derrotar... Aí que eu falo que entra... Falo não, né? Que eu imagino que entra a negociata do amigo, né? Trump, de fazer aceitar isso. Que tem um peso maior ainda. Porque em 2005, Nozinho, a Rússia foi convidada para entrar na OTAN. Olha como é paradoxal. A Rússia é membro do Conselho de Segurança da ONU. Ok? São 5 países. Inclusive, quando começou a guerra, era o mandato dela como presidente do Conselho de Segurança da ONU. Ao mesmo tempo que ela é presidente do Conselho de Segurança da ONU,
que ela é do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia, ela está em guerra com a OTAN. Olha que situação que é essa. Olha como é contraditório isso. Agora, uma perguntinha bem básica que foi como você como professor de geografia, e eu sempre me fazia essa pergunta, né? Na época da União Soviética, né? Que o território era muito maior, Muito né? maior. Então eu gostava de mapa, tinha um mapa, quando você olha o território da União Soviética assim, fala assim, mas não é por território que esses caras estão brigando, ou é também, é um terço só que eles têm, o resto é gelo, né? Porque o tamanho que eles são, ainda estão querendo pegar parte do leste europeu, que já foi deles, inclusive. O que a gente tem que entender na Rússia, vamos pegar o russo então. O russo não sabe o que é democracia, Noslim. Não sabe. Não viveu essa cultura. Não sabe o que é isso, porque vamos lá, é os Romanov, os czares, os Romanovs. Os Romanovs morreram, foram mortos, vieram quem? Os bolcheviques, Revolução Russa, 1917. Lenin, Stalin, implanta o socialismo, União Soviética. Termina a União Soviética em 91, Boris Yeltsin, fica naquele governo provisório e tal, comunidades de Estados independentes. Aí vem o Putin. Que é o mais próximo da democracia. Que mais próximo. O Boris, né? Aí o Boris, quando ele quando ele vê que ele está perdendo o poder, ele precisava colocar porque na Rússia, assim, o presidente elege o primeiro-ministro. Ele escolhe o primeiro-ministro. Não, acho que eu confundi, não é o Boris que eu queria lembrar. Era o Gorbachev. Gorbachev, que é o mais próximo mais simpático. Mais próximo, que vai gerar a revolta toda. Gorbachev sai, entra Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin precisa eleger um primeiro-ministro. Ele escolheu 3 caras. Esses 3 caras que ele escolheu na época eram muito atrasados e conservadores, na visão que ele queria futura para a Rússia. E aí então surgiu um nome, Vladimir Putin, um cara que era nascido em São Petersburgo, que morava na Alemanha Oriental, que tinha um viés socialista, mas que poderia ser um primeiro-ministro. O Putin entrou de gaiato ali. Aí, como ele tinha uma articulação política, da KGB, porque parece que a escolha dele foi isso, porque ele tinha esse trânsito na questão partidária. Ele tinha trânsito na questão partidária, por isso que ele foi escolhido. Só que aí, quando ele chegou no poder, ele falou assim, opa, peraí, isso aqui eu não quero largar mais. Gostei. E ele vai mudando as leis, mudando as regras. O modus operandi é, você é meu inimigo, ou você concorda comigo, ou você morre. Porque é o seguinte, o grande erro da Rússia foi a partilha pós-União Soviética. Essa partilha veio para quem? Quem são os milionários russos? São os caras que faziam parte do esquema do governo que se abocanharam. Então você pega uma empresa de petróleo, por exemplo, hoje. Recentemente ele acabou de matar, mês passado, um opositor. Empresário rico, famoso, que se opôs a ele. O Putin. O Putin. O cara morreu do mesmo jeito, envenenado. Então o que aconteceu? Eles foram repartindo para esses caras as empresas estatais. Então, telecomunicação ficou com um rádio, com um, internet, com outro, televisão, com outro, petróleo com um, gás com outro, assim vai. Minério com um, com outro, vai dividindo. Esses caras se tornaram milionários muito ricos. Então, se você não se aproxima do Putin, do governo dele, na intenção do que ele quer, ele vai matar você. Esse é o modus operandi dele. E em função dessa questão, a Rússia ficou para quem? Para a elite. E essa elite russa vem desde do momento que a União Soviética desfez. Então, hoje, a política do Putin é uma política de guerra também. E outra coisa, para entender, finalizar meu raciocínio, ele não quer ser o primeiro comandante russo na história a perder uma guerra. Porque ele vai perder. Se ele recuar, é derrota. Agora falamos 2 cenários aí, né, da questão da Israel e Ucrânia. Agora, num cenário próximo, se tudo isso, né, caminhar como vai, não tiver um pacificador entrar na jogada aí, né? Teríamos um cenário mundial com 2 grandes conflitos, que separaria basicamente, você vai para o norte, está a Europa, separada entre as duas, você vai um pouquinho para o sul, está o Oriente Médio, separado. Sim. Seria uma separação brutal do Oriente com o Ocidente, né? Certo? O mundo, né, suportaria esses 2 conflitos, ou seria possível a ONU ou os Estados Unidos administrar esses 2 conflitos? O conflito que eu mais temo é o conflito Rússia e Ucrânia. Israel e Irã, Israel e Hezbollah no Líbano, eu acho que isso é uma coisa especificamente lá. Né? É mais um dos outros? É mais um. Porque eu tenho essa dúvida. Porque né? Qual que é o peso de Israel para a geopolítica mundial? Nenhum. Agora, qual que é o peso da Europa? A guerra com a Rússia é muito grande. E aí, então, você tem... Qual seria o primeiro país atingido da Europa? Polônia.
Mas você tem, comercialmente falando, você tem duas coisas importantes, né? Você tem a questão comercial, que a China, essa guerra que você falou, né? Mas também tem o petróleo no Oriente, ou não? Não é mais tanto... Ainda tem um peso. Mesmo com esse conflito todo, o petróleo não mudou o preço. Mesmo com esse conflito todo. Petróleo, Nosnin, vai ficar um bom tempo ainda comandando a gente, né? A questão energética. Mas eu falo que o maior peso, mesmo, vamos lá, o Irã está na iminência de atacar Israel de novo. O Irã falou, eu vou dar um contra-ataque e vai ser o dia final de Israel. Foi dito ontem, porque assim, Israel tem um problema agora que ele matou os caras específicos, algumas cabeças Israel conseguiu cortar, mas cabeças dos grupos terroristas. Mas a cabeça governos, principal ainda não, que é o Ayatollah Khamenei. Que aí é governo. E o Ayatollah Khamenei tem uma ramificação de cabeças para essa serpente, né, que ele articula para esse ataque. Porém, o Irã atacando Israel nesse ataque eminente que pode acontecer hoje, amanhã, nas próximas horas, aí sim a gente corre o risco de ter uma movimentação no petróleo. Porque o Irã é um grande fornecedor de petróleo para o mundo. Porque você até citou no começo, né? Antigamente a gente tinha qualquer conflito, petróleo subia. Você citou hoje o Bitcoin, né? Que teve muito... O Bitcoin foi novo, já está a $100 mil, pô, com a eleição do Trump. Mas isso não conheço nada mas, por exemplo, não é oportunismo, como é que chama aí? Questão momentânea, né? De mercado, especulações. Uma especulação? Ou não? Eu acho que não, Nosli. Eu acho que o Bitcoin veio para mudar muito essa questão de financeiro do mundo hoje. E o Trump, sabendo disso, é a única maneira que você tem de você conseguir afetar a China hoje vai ser nessa questão de criptomoedas, né? Porque, querendo ou não, as maiores reservas de criptomoedas, se imagina que estejam nos Estados Unidos. Ela vai se tornar, o Bitcoin vai se tornar uma moeda de lastro. Eu acho que vai. Porque a questão da China e talvez da Europa aí é tirar o dólar do cenário do mercado mundial, né? A desdolarização já começou. Tanto que hoje tem fazendas de Bitcoin chinesas. A luta hoje do Trump em aproximar a Rússia é isso, é não desdolarizar a economia. Porque hoje, por exemplo, a Arábia Saudita, que era e ainda é um aliado dos Estados Unidos, já negocia petróleo com a China e com a Rússia, não em dólar mais. Qual a moeda do BRICS? Isso eles conseguiram, através do BRICS, fazer essa questão. Qual é a moeda do BRICS? Real. Quem escolheu a moeda do BRICS real? O próprio BRICS. Durante 2 anos, o Brasil é presidente do BRICS agora, então a moeda é o real. Então esse processo de desvalorização da economia é um processo que a gente já está aí, já existe. Isso vai afetar muito a economia dos Estados Unidos. Bastante. E esse é porque o Trump ele é empresário, então o empresário consegue ver a gestão diferente do político, entendeu? Tanto que quem foi o primeiro presidente a ver a guerra comercial com a China foi o Obama. Mas quem foi o primeiro a colocar na prática foi o Trump. Então essa é uma questão hoje forte. E a Rússia se tornando aliado, o Putin aliado do Trump, isso distancia um pouco o BRICS. Essa é a guerra que o Trump tem da pauta dele. Que ainda eu acho assim que é meio, o mundo, né, meio incógnito, né, porque eu acho que é um pouco diferente do Trump do primeiro mandato, né, pelo menos eu também acredito. Posição... Ele vai ter uma outra posição. Só que ele tem só esse mandato, né, Nozinho? Ele não tem mais outro. Ele só tem esse, porque os Estados Unidos pode ficar só 2 mandatos só, independente do prazo. Esse agora, eu acho que porque ele precisa fazer um republicano. Então eu acho que ele vem com uma outra política, uma outra geopolítica, principalmente no aspecto global. E nesse cenário todo aí, a gente vê a perspectiva, né, no momento em que o mundo, né, a gente tem uma questão dos destinos turísticos que estão sofrendo aí com muita procura, overturismo mais desejado, isso porque o mundo está cada vez mais rico, né? Nesse cenário todo, em termos de turismo internacionais, cada vez a gente está vendo aí um cenário não muito bom, né? Nós vamos ter que buscar umas viagenzinhas aqui para a América do Sul, né? Porque... Eu acho que a América do Sul, são poucos governos que a gente conseguiu fazer isso, essa prática do turismo tornar uma coisa mais atrativa para a América do Sul, né? Eu acho que a gente tem muito essa questão de turismo sexual, que alguns filmes já relataram isso, que a gente tem que apagar essa coisa, né? Essa rusga que a gente segurança, tem. Essa questão da segurança. A violência urbana hoje, Rio de Janeiro, por exemplo, né? É uma das cidades mais visitadas do Brasil, mas não é tão visitado quanto deveria ser, né? Então a gente tem um problema hoje, nesse aspecto de turismo,
que precisa ser pautado e ser discutido para, assim, a infraestrutura tem que ser como um todo. Porque, querendo ou não, o Brasil é um país atrativo. Mas o problema do Brasil, o próprio brasileiro não conhece o Brasil. Agora, nessa coisa, para a gente terminar, é o seguinte: que hora que nós vamos ter, né, em termos de econômico, né? Porque nós estamos no BRICS, estamos um país aí. O Brasil é um grande, a minha visão que eu passo, nós somos um grande, nós não podemos estar fora de pauta nenhuma, pelo número de população, né? Pela questão do consumo. Se o Trump quer falar nessa pelo parte, peso da economia, né? Pelo peso da economia, nós somos 200 milhões de consumidores. Vamos perder para quem? Para os Estados Unidos tem 300 e pouco consumidores de população. Então nós temos que estar nessa pauta. Tem. Mas que hora que chega realmente as realizações? Por exemplo, você citou a infraestrutura, né? Que hora que nós vamos ter nesse cenário mundial aí, o Brasil? Que hora que a gente vai ter de fato isso? Então, hoje, quem promove isso no Brasil hoje é a China. Olha a rota bioceânica. É chinês. É a China a China hoje, nessa nova rota da seda que ela fez na Europa e na Ásia, ela também estendeu para países que nem o Brasil. A China tinha um projeto de instalar um novo canal na Nicarágua, ligando o Oceano Atlântico e Pacífico. Então, hoje, essa infraestrutura, porque vamos imaginar essa rota bioceânica, Dosnin, ela vai trazer turismo ou não vai? Claro que vai. Não só um turismo de passeio, mas um turismo comercial, um turismo... vai gerar fluxo. Gerar e fluxo. Aí gera isso, só que isso não é Brasil, isso é investimento chinês. Então, porque isso a China está fazendo em outro, está fazendo, por exemplo, na África, né? A gente vê algumas notícias de construções de portos e tal. Fazendo na Índia. Então, a nossa estruturação... Na Índia não, no Paquistão, vai desculpa. passar por aí, né? Vai, Nosnin, vai. Eu acho que a gente está num divisor de águas agora. Ou a gente caminha para a infraestrutura para poder aparecer, ou a gente vai ladeira abaixo. E a China é hoje o principal investidor nosso. Não tem para onde correr. Porque eu acho que até foi uma fala sua que eu vi, né? Então, se você pegar por que a Europa, a Alemanha e os Estados Unidos se estruturaram rápido, não sei se rápido e fácil, porque eles tinham a extrair o minério, eles tinham a transformação lá, Isso. e eles usavam no seu território, né? E nós não fizemos isso. Não fez isso. A gente não fez o dever de casa. A gente vem tudo de fora. Então a gente manda a matéria-prima e você compra a coisa transformada? Não tem sentido isso, né? Então falta para nós essa infraestrutura, essa base toda ser com estrutura para poder funcionar. Então nessa história toda você acredita que cada vez mais nós vamos estar mais próximos do BRICS e da China? Mas com certeza, cada vez mais. Não tem para onde correr hoje. Hoje a gente vive uma mudança no contexto global, mudança da ordem. Há uma nova ordem hoje, estabelecida por países que sempre foram países coadjuvantes na economia global, hoje se tornaram países determinantes, que têm um peso muito maior do que 20 anos Mas atrás. que hora que vai acender a luzinha, por exemplo, na cabeça do futuro presidente dos Estados Unidos, do Trump, ou da França, por exemplo, que agora é essa questão da carne, né? No estado, o Carrefour não quer comprar. O Carrefour não quer comprar. Que hora que vai acender a luzinha que vê a gente como mercado produtor de estar mais próximo do que nós do que a China? Não vai acender essa luzinha? Não vai. Eu acho que não vai. Sabe por que não vai? Porque vai ampliar a distância nossa muito maior. Ó, a Danone também deu um problema com a Danone hoje em relação à nossa soja. Danone é uma empresa francesa. Também o Brasil vai começar a ter retaliação com a Danone. Isso só prova o quê? Que a gente é uma ameaça visível hoje. Por que a França não quer o Brasil, não quer o Mercosul? Porque o Mercosul implica o quê? Produzir barato e muito. E com facilidade de mercado. A França é o país mais agrícola da Europa. Então, se você vender produto do Brasil na Europa, é mais barato. E tem qualidade tanto quanto. Mas eu penso contrário, não tem uma visão contra. Por exemplo, hoje nós estamos aí na economia. Qualquer aquecimento da economia vai ter no Brasil um mercado consumidor grande. Eles não olham a gente como mercado consumidor. Infelizmente não, Nozinho. Infelizmente eles olham para nós como visão no colonial ainda mesmo, visão colonial. Fornecedor de matéria-prima. São poucas empresas que você vê essa visão de desenvolver aquele país porque ele é um mercado consumidor. É visão colonial, de trazer matéria-prima. É ainda muito isso. Minério de ferro, soja, manganês, agora um pouco de óleo, carne. Que a gente tem, carne. Então essa visão é uma visão muito colonial ainda. Esse país não tem essa visão que a gente imaginava que tem. O Macron mesmo é um dos caras que mais mentem nessa questão. O Brasil é importante. É nada. Porque eles ainda têm essa questão territorialista, essa questão colonial, que ainda é muito forte lá para eles. Eu sempre, não sei se eu sou meio tendencioso a essa visão, né? Porque se você vai lá para os Estados Unidos, por exemplo, faz uma pesquisa lá dos principais turistas em termos de gasto, o Brasil vai estar sempre dos principais. Então eles, né,
É um sinal de que aqui a economia, se ela estiver aquecida, a gente torna... O Obama viu isso, tanto que quando ele era presidente, ele colocou o visto para 10 anos de validade, o visto brasileiro. Isso. Então são poucos países que têm essa visão, pouquíssimos. A Itália começou a ver um pouco agora, só que a entrada de muçulmanos está barrando também. E acaba que reflete na gente. Porque a gente é tido como subdesenvolvido, né? Então reflete um pouco nessa entrada de brasileiros para esses países também. Tá bom, professor Fábio. Obrigado por ter vindo aqui dar essa visão de cenário mundial de guerra, né? Então, acho que talvez seja um assunto que vai demandar muitos outros episódios, porque novos acontecimentos vão ter aí em breve, né? Bastante. Eu Obrigado. agradeço o convite. Precisar mais uma vez, estou aí. Falar sobre geopolítica é uma coisa que eu gosto bastante. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam nesse episódio. Até o próximo.